Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom que vocês escolheram, separaram esse tempo para estar aqui numa noite chuvosa, fria, para ouvir, para louvar, para agradecer. É muito bom estarmos juntos aqui nesse tempo. Abra a Bíblia de vocês no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 14, o texto que se refere à parábola dos talentos que Jesus está contando a seus discípulos. Diz assim: o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre um muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta pelo menos com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Pois a todo que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Que ela nos traga a responsabilidade devida e o desafio que precisamos para sermos transformados e usados para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente escuta essa parábola, a primeira coisa que a gente tem em mente é que Jesus está ensinando a gente sobre investimento, sobre capital de giro, sobre finanças, sobre como melhorar a nossa renda. Às vezes a gente faz essa leitura aqui e a gente acha que Jesus está ensinando aqui um tipo de acúmulo de riqueza que a gente não está acostumado. A verdade é que Jesus está ensinando aqui sobre fidelidade. Porque, como nós estamos trabalhando sobre mordomia cristã, um dos pontos, um dos itens da nossa mordomia cristã são os nossos talentos. E esses talentos, que estão sendo narrados aqui na passagem que lemos, não são talentos como nós estamos acostumados a ouvir. Capacidades de cantar bem, como a bela equipe de louvor fez aqui, os instrumentistas. Talento de jogar bola, talento de fazer um belo prato de jantar. Não são essas habilidades. O talento que Jesus está dizendo aqui na verdade, estão se referindo à moeda, a dinheiro. No texto ele está falando sobre dinheiro. Um talento, ele tinha uma equivalência financeira muito alta. Equivalia a pelo menos 5 denários. 5 denários eram uma quantidade
de salário que valia por cada ano. Então, 1 denário era 1 ano de trabalho. E assim por diante. Então, se você pensa 5 talentos, são muitos anos de salário mínimo acumulado. E essa referência é justamente sobre os bens daquele servo que Jesus está falando. Ao ponto que Jesus está dizendo também que talento para nós aqui não se refere tão somente às nossas meras capacidades, mas tudo que envolve o que recebemos das mãos de Deus. Tudo que envolve que Deus coloca nas nossas mãos para ser colocado à disposição do mundo que estamos vivendo. Talento se refere para nós a todas as capacidades, privilégios, oportunidades que nos são dadas para servir o mundo. A mordomia cristã tem nos talentos essa missão. Nós não somos donos de tudo que recebemos, de todas as oportunidades e privilégios, não são nossos, pertencem ao Senhor, o Senhor nos concedeu. Por isso, como mordomos, precisamos cuidar disso. Saber usar esses talentos, usar as oportunidades que recebemos, os privilégios que chegaram até nós, tudo que está diante de nós, como nós vamos administrar isso de maneira fiel e justa. Então, Jesus está usando a parábola aqui dos servos com seu Senhor para nos mostrar sobre este cuidado, sobre essa administração fiel das coisas que recebemos, que não são nossas. Então, o primeiro ponto que nós vemos nessa parábola, esse cenário que Jesus mostra, é um senhor com muitos bens que reparte, vai viajar e reparte os seus bens, todos os seus bens, com 3 servos. A um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos e a outro ele dá 1 talento. E Jesus diz aqui na parábola que ele reparte dessa maneira conforme a capacidade de cada um, ou seja, conforme a instrução, a habilidade de cada um. Ele distribui proporcionalmente para cada um. Certo? Prestando atenção nisso, o que a gente pode trazer para nós, em primeira análise, sobre o que está diante de nós como parábola proposta por Jesus para a mordomia dos talentos que nós temos que receber e que nós temos que cuidar. A gente vive num tempo em que a nossa geração, a geração que estamos vivendo, é marcada por comparação, principalmente. Tudo que nós vivemos, ela se esbarra nessa comparação. As redes sociais, tudo que nós estamos vivendo lá, elas tendem a cair nesse tipo de comparação. Nós somos expostos a essas comparações. Por que fulano tem, por que fulano faz, por que eu não faço? Por que eu não consigo, porque ele tem mais ou porque eu não tenho? A insegurança, desperdício de potencial espiritual. Muitos de nós ficam se perguntando, por que Deus deu mais para um do que para outros? Do que para mim, por exemplo? Por que ele merece mais do que eu? Por que fulano tem tanto e eu não tenho nada? O que Deus espera de mim se eu pudesse ter mais, o que eu podia fazer para Deus e Deus não me abençoa, não dá mais para mim? Na parábola dos talentos, Jesus nos ensina que o reino de Deus não funciona pela lógica da comparação, mas pela lógica da fidelidade. O problema não é quanto nós recebemos da parte de Deus, seja em oportunidades, privilégios, seja por bens, seja por capacidades. O problema é o que fazemos com aquilo que estamos recebendo. Os presentes que nós recebemos, que nós chamamos de talento aqui, quanto que nós... O que é que nós estamos fazendo com o tanto que a gente recebeu, seja ele muito ou seja ele pouco. Então Deus não nos pedirá conta daquilo que a gente não recebeu, mas daquilo que Ele confiou, que Ele colocou em nossas mãos. Não importa se foi pouco ou se foi muito, Ele vai cobrar de nós essa proporção. Então, às vezes, você se vê como uma pessoa pouco talentosa. E aí a gente acha que por ser pouco talentoso, por que a gente acha que é pouco talentoso? Porque a gente provavelmente está se comparando com alguém que a gente vê que é muito talentoso.
Então fuja desse cenário, mas olhe para aquilo que você tem, que você recebeu como talento. E aquilo que você recebeu, como você está tratando? Porque toda vez a comparação nos leva para um lugar que nós abandonamos aquilo que nós temos para reclamar daquilo que nós não temos. E vivemos na edge da reclamação daquilo que eu não tenho para esquecer aquilo que eu tenho. E aquilo que eu tenho fica ali parado, não frutifica, não produz, enquanto eu aqui fico olhando, imaginando como é que seria se eu tivesse aquilo que o outro tem e que eu não tenho. Perceberam a confusão? E o problema da nossa geração, o problema das redes sociais, o problema do nosso sistema que nós vivemos, que gira em torno do capital, é justamente esse. Nós somos tentados, provocados o tempo todo por quem tem mais e quem tem pouco. Quem tem pouco, quem tem muito. E quem tem pouco quer ter muito. E quem acha que tem pouco porque vê e compara com quem tem muito. E não considera o que tem muito ou pouco, ou suficiente. O suficiente. Então, a parábola que está inserida aqui, ela está inserida num sermão escatológico de Jesus. Ela fala sobre a volta dele, sobre vigilância, sobre responsabilidade espiritual. O cenário, ele é um senhor que viaja, servos que recebem responsabilidades, um retorno inesperado, prestação de contas. Isso aponta claramente para quê, meus irmãos? Cristo, a igreja, o tempo presente e o juízo futuro. E aí Deus distribui talentos segundo a capacidade de cada um. A cada um segundo a sua capacidade. Versículo 15. Então o Senhor distribuiu 5, 2 e 1. Não há injustiça, veja. Não há injustiça. Há individualidade. Individualidade. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe o que cada um pode dar conta. O Senhor conhece, o Senhor sabe a cada um com sua missão. O problema é que eu não quero isso. Eu não aceito isso. Na minha rebeldia, eu quero ter aquilo que o outro tem. Mas o problema é que eu não dou conta, e Deus sabe que eu não dou conta, porque eu não consigo dar conta nem desse aqui que eu estou dando, que eu recebi para dar conta. Porque enquanto eu continuo rebelde, aquilo que eu não dou conta continua sendo alvo da minha inveja, da minha idolatria. E o meu coração não percebe que aquilo tudo que eu recebi aqui está parado, não está frutificando, não produz. Deus não trabalha por padronização. A justiça de Deus não funciona como uma faca, uma linha que bota todo mundo aqui com a mesma coisa. Não, ele trabalha com individualidades, com missões. Hoje de manhã, o pastor Fábio pregou no texto de Coríntios, quando Paulo fala sobre o corpo de Cristo. E ele fala sobre justamente essas posições que nós almejamos no corpo, que são visíveis, que são externas, que são bonitas, superficiais, mas nós não olhamos aquelas funções vitais que promovem toda a saúde, a potência de um corpo. Funções que não são vistas. Gente que trabalhou por 125 anos aqui, gerações de nomes que não foram lembrados, que não serão lembrados em atas, em placas, mas que fizeram desta igreja o que ela é hoje, que sustentaram essa igreja o que é hoje. Pessoas que receberam dons e talentos e que fizeram desses dons e talentos renderem, se multiplicarem, mas que não serão vistas. Heróis anônimos, heroínas anônimas. Quantos heróis anônimos e heroínas anônimas resistiram ao tempo, ao sistema que premia fama, poder e influência, para entender aquilo que Deus nos dá e aquilo que me compete fazer? Houve um pregador, ele já faleceu, canadense, chamado Eugene Peterson. Um homem de inteligência inestimável, inigualável. Foi autor da Bíblia, a Mensagem, uma paráfrase da Bíblia.
pastor de uma igreja menor que essa no Canadá. E uma vez as pessoas perguntaram para ele: pastor, um homem com notória intelectualidade, influência, capacidade, você não fica frustrado com tua igreja ser uma pequena igreja numa cidadezinha no Canadá e não uma grande igreja, uma mega church? E ele disse: eu estou feliz com aquilo que Deus colocou em minhas mãos para cuidar. Deus me chamou para esse lugar, para pastorear essas pessoas. Essa consciência de lugar, de identidade, de cuidado, é a consciência que nos leva a cuidar daquilo que Deus tem aberto para portas para a gente e a não comparar, não nos colocar nesse lugar de falta, mas no lugar de satisfação, de contentamento. Há pessoas que possuem muitos recursos, grandes influências, dons públicos, trajetórias incríveis. Outras possuem capacidades discretas, oportunidades menores, bastidores ministeriais. Mas o reino não mede a importância pela quantidade recebida. O reino mede pela fidelidade. Deus nunca exigirá de você os 5 talentos de outra pessoa, mas exigirá a fidelidade sobre o talento que colocou nas suas mãos. Eu me lembro de uma conversa que uma vez um professor meu contou sobre 2 rabinos, que um virou para o outro e disse assim: amigo, você não tem medo? Aí ele: medo de quê? De que quando morrermos, chegarmos no juízo, e Deus pergunte: por que não foi um Moisés, um Elias? E aquela pergunta ficou no ar, uma crise se instaurou. No final do dia, o outro rabino veio e falou para ele: olha, eu pensei sobre o que me respondeu, sobre o que você me perguntou. E ele disse: o que você pensou? Eu pensei que eu não tenho esse medo. Eu tenho medo de Yahvé me perguntar por que eu não fui eu. Por que não fui eu? Rodrigo, por que você não foi Rodrigo? Que eu fiz, que dediquei talentos. Esses talentos, por que considerou pouco aquilo que te dei? Por que teve medo? Todo talento recebido exige de nós responsabilidade. Os 2 primeiros servos imediatamente trabalham, colocam esses talentos à disposição. O terceiro enterra. E há um contexto interessante sobre enterrar. A gente olha assim, o cara pegando um talento, né, que no caso da parábola, uma quantidade de dinheiro, e enterra. Isso era uma lei judaica. Existia uma lei que, se você recebe algo de valor de uma terceira pessoa, seja de um senhor, ou seja de um amigo, você deve enterrá-la, porque era o jeito mais seguro de guardá-la. Existia isso na tradição judaica. Então, os discípulos, quando ouviram isso, eles não acharam estranho o servo ter enterrado. Pelo contrário, ele falou assim: esse aí foi o certo da parábola. Foi esse aí que acertou. Mas Jesus, ele gostava de fazer isso com os seus discípulos. Ele jogava lá o plot twist dele, né? Ele deixava ali, ele armava a bomba dele. Porque os judeus, eles falaram assim: olha, os outros foram loucos, insanos. Como assim pegar um dinheiro que não é seu e fazer isso, jogar isso de um jeito para poder... E se eles perdem tudo? E se eles... O servo que recebeu 1, você pode ter lido assim: porque ele recebeu 1, era muito pouco, então ele podia perder. Não, 1 já era muita coisa. E o medo dele, na verdade, é um medo proporcional aos outros. Os outros podiam perder muito mais. A questão não é o quanto, novamente. A questão é justamente o medo. O medo. O medo. O terceiro enterra. O contraste da parábola não é entre muito e pouco, é entre fidelidade e negligência. O terceiro servo não perdeu o talento dele. Isso é impressionante. Ele não roubou, ele não gastou, ele não destruiu, ele apenas não fez nada. Nada. E foi exatamente isso que o condenou. Na vida cristã, não basta a gente evitar grandes pecados, viver uma vida puritana aceitável aos olhos da moral. Não basta. A gente pode ter grandes problemas
quando fomos confrontados pela nossa omissão. Dons não usados, chamados ignorados, oportunidades desperdiçadas, ministérios enterrados, vidas acomodadas a uma vida religiosa tranquila e calma de domingo. Pecados de omissão também entristecem o coração de Deus. A mordomia cristã dos talentos é justamente a gente entender que não estamos aqui para esperar a volta de Jesus sentados nos bancos empoeirados das nossas igrejas, torcendo para que nenhuma tentação nos alcance e assim a gente passe ileso. Não. É melhor que você se arrisque. É melhor que você se coloque na brecha. Vamos dizer assim, minha avó dizia isso, se coloca na brecha. Se colocar na brecha é estar aonde os demônios estão agindo. Porque é lá que tem gente que precisa ser resgatada. É lá que o solo é árido, não produz, é desconfortável, o movimento é difícil. Ousar, sair da mudança, da estagnação, do status quo, da inércia, é muito para nós. Experimentou ter a ideia de fazer um exercício nesses dias chuvosos? É horrível. O corpo diz, não, fica. Parece que o sofá abraça você, a cama, o edredom pesa 150 quilos. O corpo não quer se movimentar, não quer perder energia. A gente quer o quentinho, o confortável. Eu comecei essa mensagem dizendo, que bom que você veio. Você venceu a inércia. Você venceu o seu corpo tentando sabotar você. Porque nós somos um corpo amaldiçoado pela sobrevivência. O nosso corpo quer reter, porque ele não sabe o que pode acontecer. Nós somos medrosos por natureza pecaminosa que carregamos. É um fardo. Então nós acumulamos energia, gordura. Por quê? Porque a gente está sempre na brecha do corpo entrar em apocalipse. Vai vir um apocalipse de gelo, vulcão, terremoto. Então a gente tem que guardar. O nosso corpo vive em estado de alerta. Enquanto a nossa mente não entende isso com bons hábitos, a gente continua se entregando à vida inerte. Para que mudar, pastor? Para que fazer isso? Está tudo muito bom. Olha que gostoso. Passar o sábado inteiro servindo lá, olha, eu não vou, tá? Mas eu sei que vai gente no meu lugar. Eu sou um bom cristão. Eu mando dinheiro. Eu dou, eu ajudo. Você não gastou o talento de Deus, que Deus te deu, não desperdiçou. Você devolveu exatamente igual. Não multiplicou. Não tocou em rostos de alegria, porque gente foi servir num sábado de tarde. Não se emocionou, não sentou na mesa da comunhão, não partiu o pão, não riu, não viveu histórias novas, não multiplicou graça. Guardou para si. No dia do juízo devolverá igual. E o pai amoroso vai perguntar para você, por que, meu filho? Se tudo o que eu tenho é seu, se tudo o que é meu é seu, por que não fez a festa? Por que não aproveitou? Por que não multiplicou graça? Por que, meu filho, negligenciou todos os recursos que eu coloquei na sua vida, suas capacidades intelectuais, físicas, emocionais? Por que se limitou a viver para si mesmo? Uma visão distorcida produz esterilidade espiritual. O terceiro servo, sabendo que o Senhor era um homem severo, age baseado no medo. Ele enxerga o Senhor como duro, cruel, ameaçador. Ele estabelece uma relação com o seu Senhor de medo. Sua visão errada gera paralisia, insegurança, improdutividade. Gente que vive assim é gente que olha para a vida religiosa como um fardo, para a caminhada cristã como uma lista de pode ou não pode.
Porque lida com Deus com medo. Não lida através da graça. Não se relaciona com um Deus amoroso, se relaciona com um Deus punitivo. Um Deus que vai pegar você no flagra, que vai te jogar para queimar no mármore do inferno. Um Deus que você se relaciona baseado nas suas próprias condições de julgamento. Eu espelho um Deus baseado naquilo que eu considero errado, preconceituoso, falido, caído. A minha precariedade é toda revelada no Deus que eu estou me relacionando por medo. Por medo. É um Deus muito parecido comigo, inclusive. Porque se eu fosse esse Deus, eu agiria desse jeito. O problema é que Deus não é como nós. Graças a Deus. E a gente cria uma imagem distorcida dele e se relaciona por isso com um Deus distorcido. Uma vez eu vi no seminário um professor meu falar que ele teve muitas crises de fé. Ele falou para a gente assim: vocês estão em crise? Eu tive muitas. Numa delas, eu cheguei para o meu professor na época e falei para ele: eu estou em crise, pastor. E ele disse para mim: ah, é? Em crise com o quê? Ele falou: com Deus. E aí, ele me perguntou: que Deus? Qual Deus você está em crise? Porque nós tendemos a criar muitos deuses na nossa relação com Deus. Porque dependendo de que tipo de relação nós estamos tendo com Deus, a gente cria um novo Deus. O Deus gracioso, o Deus amoroso, um Deus que é justo, bondoso, ele vai sendo desvendado conforme a nossa caminhada. Mas se a gente tem medo dele, variavelmente a gente para e não produz. É estéril. É estéril. E a gente começa a se relacionar, então, por medo. Que era como os fariseus, os religiosos da época de Jesus se relacionavam com Deus. Essa esterilidade produzia, inclusive, essa cauterização da fé. O coração já não sentia mais nada. A ponto deles transformarem a própria relação sagrada de sacrifício, em comércio. E isso me lembra, inclusive, quando Jesus está chegando no templo com os discípulos e ele vê uma figueira. E ele está com fome, ele vê uma figueira cheia de folhas. A figueira é uma planta que, quando tem muita folha, quer dizer que ela está cheia de fruto. Quando ela aparece com muita folha assim, quer dizer que ela está abarrotada de fruto. Figueira com folha é fruto. E Jesus corre para ver. Quando ela vê, chega lá, ela vê que não tem figo. E ele amaldiçoa a figueira. Ninguém coma desse fruto. E aí os discípulos ficam olhando e falam assim: rapaz, Jesus acordou de mau humor hoje, hein, meu? Pô, não viu um figuinho ali, já pô, dá um cuscuz para Jesus aí, cara, porque ele está bravo. Amaldiçoou, não pegou figo na figueira. Calma, Jesus, não é tempo, tadinha da bichinha, né? Mas ele estava falando, já para os seus discípulos, do que estava prestes a acontecer na seguinte. Quando ele entra no templo, o que está acontecendo ali? Uma religiosidade, uma relação vazia. Homens que se diziam homens da fé, negociando sacrifício. E aí a gente vê o mau humor de Jesus à flor da pele. Jesus pega o seu chicote, vira bancada, raça de víbora, voa pombo para tudo que é lado, sai correndo cabrito. E ele fala: vocês transformaram a casa do Senhor numa casa de covil de ladrões. Mas a minha casa será chamada casa de oração. Jesus está dizendo: a relação de vocês é pobre, é falsa, tem muita folha, pouco fruto. Pouco fruto. E por que Jesus condena veementemente esse tipo de falsa fé, falsa relação com Deus? Porque uma planta que tem fruto, isso foi uma aula que eu recebi de um pastor amigo meu que é biólogo. Ele falou assim: uma planta precisa produzir muito, para produzir um fruto, exige muita energia,
muita queima energética. É absurdo o que acontece na planta para produzir um fruto. E quando ela produz este fruto não serve para ela. Em nada favorece ela. Para que serve o fruto de uma planta? Para um animal qualquer, uma outra pessoa, para qualquer outra pessoa que não ela. Gastar energia, quase toda a energia vital do seu corpo, o corpo de Cristo, para produzir fruto que alimente outro que não o seu próprio corpo. Percebe? Por que é falso? Estamos aqui fingindo ser um lugar com uma relação bonita com Deus. Olha quantas folhas. Mas quando eu chego perto, bem de perto, não tem fruto. Não estamos produzindo nada para os outros, a não ser para nós mesmos nos satisfazermos na nossa inércia, enterrando, seja amaldiçoada figueira que não produz fruto. E mais adiante ela seca, viu? Ela seca. A gente vive vendo Deus como juiz severo, acaba enterrando nossos talentos, mas quem conhece a graça responde com amor, serviço e fidelidade. Há pessoas que têm potencial, que têm chamado, que têm dons, têm vocação, mas vivem enterradas pelo medo. Medo de falhar, medo de crítica, medo de rejeição, medo de comparação. A maneira como alguém percebe Deus molda a sua espiritualidade. Quem vê Deus apenas como tirano tende à esterilidade espiritual. Não produz fruto. O medo enterra talentos que a fé deveria multiplicar. Deus espera frutificação de nós. Os servos fiéis produzem. O Senhor responde, muito bem, servo bom e fiel. Observa que ele não diz, muito bem, servo famoso. Muito bem, servo mais produtivo, mais performático. Muito bem, servo mais rico. Não, ele diz, servo bom e fiel. É sobre fidelidade, é sobre bondade. A fidelidade vale mais do que a visibilidade. No reino, o anonimato não é insignificância. Bastidor não é inutilidade. Pouco não é desprezível. Talvez você não pregue para multidões, não esteja à frente de grandes projetos, não seja o super instrumentista, o super cantor, o super homem gospel do momento, a pessoa que mais se destaca no seu trabalho, a pessoa que mais se destacou na vida da sua cidade como um grande político, uma pessoa super rica. Talvez você não tenha nada disso. Não ocupe nenhuma dessas plataformas. Mas Deus honra a sua fidelidade, e isso que importa para Deus no reino de Deus. E isso vai haver na prestação de contas do seu juízo. Ele diz isso no versículo 19. Depois de muito tempo veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas para eles, com eles. Essa parábola possui forte dimensão escatológica. Jesus ensina que Cristo vai voltar, haverá avaliação, haverá prestação de contas. O que Deus nos confiou? Deus nos confiou tempo, dons, recursos, família, influência, conhecimento bíblico, capacidade de servir, intelecto. Nós somos mordomos, não proprietários. Tudo pertence ao Senhor. O que eu tenho feito com meus dons? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus colocou à minha disposição? A pergunta continua ecoando nos corredores das igrejas por aí afora. Eu estou dentro da igreja porque quero apenas ser servido com um bom estacionamento, um bom ministério infantil, uma boa cadeira, um bom ar-condicionado. Eu quero só isso? Ou eu quero fazer parte disso? O que eu tenho comigo que não estou colocando à disposição desta comunidade? Qual energia que está faltando em mim para conseguir produzir fruto, para que eu não seja uma figueira cheia de folha e com nada de fruto? Porque venho, participo e sento e não sirvo para nada aqui, apenas para consumir. Eu sou um parasita nessa planta, nesta árvore. Eu me tornei um parasita, alguém que vem para sugar, para consumir, para me encher. E tudo aquilo que Deus confiou a mim, que não é pouco, embora eu ache que é pouco, porque estão me comparando, eu enterro.
E aí quando Deus vem prestar conta, eu falo assim, não, Senhor, mas eu não fiz nada, eu estive na igreja, fui todo domingo na igreja, dei o dízimo, frequentei as melhores igrejas, ouvi os sermões de vários pastores. Fui muito melhor do que esse aí, ó, que matou, roubou, adulterou. Percebe? Mas permaneci na inércia. Permaneci parado. Enterrei a minha espiritualidade. Estou multiplicando ou enterrando. Minha vida produz fruto para o reino. Estou servindo apenas preservando o meu conforto. Porque quando tiram o meu conforto, eu vou embora. Não é assim que a gente faz hoje? A gente faz isso hoje em tudo. Não está atendendo o meu conforto, eu troco. Eu mudo. A gente faz isso com roupa, com sapato, com serviço prestado. A gente faz isso, gente, olha só, escuta o que eu vou falar e vou falar baixo. A gente faz isso com amizades. Amizades. A gente faz isso com pessoas importantes ou desimportantes no trabalho. A gente faz isso com a esposa e com o marido. A gente troca quando não dá mais. E a gente diz que o amor evoluiu. Somos amigos, adultos, maduros. A gente troca. Porque saiu do conforto. Mexeu no meu conforto. A gente troca de igreja. Porque mexeu no meu conforto. O pastor não está pregando mais o que eu quero. Ele não concorda mais com as minhas visões ideológicas. Os irmãos, tem uns irmãos que frequentam aquela igreja lá que, olha, nem sei se crentes são porque não concordam com aquilo que eu penso. Mexeram no meu conforto. Estão mexendo naquilo que eu estou enterrando. E você? Não, eu estou aqui guardando. Para mim eu já faço muito. Mas e servir? Vamos fazer aquilo? Não, para quê? Eu estou bem aqui. Olha, nem mexe comigo. Eu estou bem aqui no lugar onde eu estou. Estou tranquilo. Se me botar para fazer isso, pode gerar um problema, é melhor ficar aqui. Deixa eu enterrar o meu dom aqui, está tranquilo. O terceiro servo preferiu segurança sem risco. Mas no reino, quem não serve enferruja. Quem não multiplica perde. Quem enterra se torna inútil. Deus não nos chamou para conservação espiritual, mas para frutificação espiritual. A parábola dos talentos é um chamado à responsabilidade, à diligência, à fidelidade, à maturidade espiritual. Ela nos lembra que Cristo voltará e os talentos pertencem a Deus. Nossa vida será avaliada nesse sentido escatológico. O que eu fiz? Quantos eu toquei? Quantos eu servi? Quantos? Um dia estaremos diante do Senhor e naquele dia não importará fama, aplauso, comparação, seguidores, status. Importará ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entre na alegria do seu Senhor. Talvez existam talentos enterrados nas nossas vidas hoje. Dons que foram abandonados, ministérios esquecidos, chamados sufocados, sonhos colocados na terra do medo. Hoje Deus chama você para desenterrar aquilo que Ele confiou. Porque talentos enterrados nunca glorificam a Deus. Nunca. E não vão glorificar. Talentos enterrados não serve. Não serve. E quem não serve não pertence a um reino de Deus em que enviou o Cristo Rei a ser um servo. Nós precisamos escolher essa noite que ouvimos e fomos confrontados com essa palavra. Eu quero frutificar, então eu preciso me arriscar. Despender energia. E energia da braba. Porque para produzir fruto é a energia que precisa. E essa energia tem que ser colocada à disposição. Vai gerar desconforto. Vai ser ruim se expor tanto. Mas a gente precisa. Porque senão a gente vai ser um bando de crente empoeirado, com um monte de folha, que atrai gente e quando chega perto não tem fruto, não tem nada, é falso. E Jesus termina a parábola dele com uma frase muito, muito difícil. Servo inútil será jogado nas trevas.
onde há choro e ranger de dentes. Se você é desses que considera pouco tudo aquilo que Deus te deu, que se Deus te desse mais, você faria mais, abandone essa ideia. Comece a pedir que seus olhos espirituais sejam abertos, para que você enxergue o tanto de oportunidade, de talento que Deus tem colocado nas suas mãos, e comece a estar satisfeitos, e comece a pedir a Deus: Senhor, eu quero multiplicar, eu quero ser fiel a tudo que o Senhor colocou, os privilégios que recebi, as bênçãos que tenho recebido, os presentes que o Senhor me deu, as oportunidades incríveis, eu não quero deixar passar, eu não quero desperdiçar, Senhor. Eu já perdi muito tempo achando que o que eu tinha era pouco, me comparando. Não, Senhor, eu quero ser fiel àquilo que o Senhor me deu, à vida que o Senhor me concedeu, à existência graciosa que o Senhor tem me dado, às infinitas misericórdias que se renovam toda manhã para mim. Eu quero ser fiel, Senhor. Eu quero ser fiel, eu quero cuidar de tudo isso. O Senhor tem me dado muito mais do que pedi ou imaginei. O Senhor é fiel e eu quero ser fiel como o Senhor é. Se essa é a tua oração essa noite, eu espero que a sua semana seja repleta dessa fala de Cristo, servo bom e fiel. Continue assim, multiplicando fé, frutificando. Agora, se sua oração não é essa, eu clamo pelas misericórdias do Senhor, pela sua vida, pela minha vida, para que um dia o Espírito mude o nosso interior, para percebermos o quanto temos desperdiçado enterrando os nossos sonhos. Porque se tem um lugar triste, cheio de sonhos enterrados, esse lugar se chama cemitério. E eu espero que a sua vida não acabe no cemitério enquanto você tem fôlego. Que você só vá para lá no dia que a nossa carne for para lá. E o nosso tempo aqui acabar. E a gente se juntar com o nosso espírito glorificado ao Senhor. Mas que você não vá para lá antes, sem vida. Não seja um morto-vivo, com sonhos enterrados. Mas tenha fé que tudo aquilo que Deus tem e te deu pode ser muito maior nas mãos daquele que concedeu dons e talentos para gerarmos frutos e que esses frutos gerem vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.